E vamos dar início a mais um podcast Vivendo Saúde, gente. E hoje eu estou muito feliz que eu estou trazendo uma colega da época de faculdade, uma grande profissional, isso eu posso dizer com certeza, da área da neurologia, ela que é referência hoje na área facial, viu? Então, você quer conhecer? Quer saber quem é ela? O nome dela, sabe qual é? Idaliana Fagundes. Oi, meu amor. Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho da sua experiência desde o período da faculdade até o seu período hoje profissional. De nada. Por mim, olha, quando me chamam pra fazer podcast, quando eu digo é neuro, quando eu vou falar de fato, gente, já tô com a roupa de ir. Pode chamar, já Você tô se pronta. sente em casa, né? É, gosto. É a sua área. Meu amor, seja bem-vinda mais uma vez. E para que a gente possa começar, eu quero entender, primeiramente, de onde você escolheu a profissão de fisioterapeuta. Então, tudo começou em 2019. Do nada, eu tive minha segunda paralisia facial. Aí eu, pronto. Quando eu tive, aí eu chegava nos médicos... 2019 ou 2009? 2007. Tá, que 2010 foi quando eu entrei na faculdade. Né? 2007. Tá. Eu tinha 19 anos. Ah, tá. Aí foi a confusão. Aí quando eu tive minha segunda, eu ia nos médicos e perguntava qual a fisioterapia. Eu tinha umas questões, tipo, eu sentia isso e eu perguntava, mas por que eu tô sentindo isso? As respostas eram muito vagas. Era tudo muito vago pra mim. Eu falei, não, gente, eu acho que agora eu vou ter que me resolver. Eu acho que agora eu vou ter que começar a estudar pra entender o que danado é isso. Aí pronto. Aí eu lembro do dia, eu tava lá deitada, fazendo as coisas em mim, tudo errado, inclusive. Fazendo as coisas em mim, eu olhava assim ao redor, olhava a fisioterapeuta muito bem sentada, pegando na minha cara. Acho que é isso que eu quero. Aí pronto. E aí foi daí, a partir de uma patologia que você teve... 2 vezes. 2 vezes. Eu nem sabia que poderia ser regressiva, já começa daí. Que você decidiu fazer a escolha da sua profissão, né? Ela que me escolheu. Ela que lhe escolheu. Eu não tive nem opção na vida. Dizer não, ela me escolheu. E você fez faculdade onde eu fiz, a gente já inclusive se conheceu lá. Tivemos muitos grandes e bons momentos durante o período de faculdade. Sim. E pra gente poder relembrar um pouquinho desse período de faculdade, eu trouxe aqui algumas cartas, certo? Que a gente vai poder sortear de forma aleatória e você compartilhar um pouco de alguns desses momentos, certo? Tá. Que a gente viveu. Vamos embora? Que você viveu, no caso. Gente, né? Vai ter aí uma pergunta. Vai que tem uma pergunta conjunta, né? Vai? Medo. Não, tem nada demais, não. O momento que mais te marcou. Qual foi o momento que mais te marcou durante o período da faculdade? O TCC. O TCC? Por que o TCC, gente? Fácil, né? Tava eu fazendo o quê? Face. Fazia facial, estou lá. Foi um muito tão grande. Foi um nervoso fazer aquilo, você não tem noção. E depois disso... Porque assim, quando a gente vai apresentar, é aquela tensão, né? Uma super tensão. Meio mundo de gente olhando para a gente. E a gente lá com aquele negócio na nossa cabeça de um processo de quase 1 ano, né? Que é TCC1, TCC2, se não me engano. Isso. E pronto. Aí quando eu tirei 9.7, eu me agei. Eu não queria menos que isso, não. Dá uma sensação de... Aquela sensação de alívio. De alívio, né? De valer o esforço que você teve durante... 4 anos e meio. Durante um tempo aí. Vamos pra mais um? Vai. O que mais sente saudade é a das penas. Dá o quê? Das penas. Era um trio. Eu, Adri e Fabielle. Aí a gente... Mas tu tirava onda demais. Aí o meu namorado, atual marido, quando a gente se encontrava, a gente... amiga, não sei o que. Lá veio as penas voando, né? As penas voando. As penas voando, parecia regalinho assim. As penas voando. Aí pronto, tanto é que a gente era chamado de pena. E Lá vem as penas voando. Não sabia, não. Era tudo as penas voando. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Mais um. Quais suas dificuldades no período da faculdade? Cardio. Quais foram suas dificuldades? Cardiologia. E era.
Tu gostava? Era a disciplina que eu mais gostava. É mentira. Juro por Deus. Mentira, porque você não tá em casa, você tá fazendo escoliose? Não, mas peraí. Escoliose entrou na minha vida porque eu tive a oportunidade de fazer a pós de coluna de graça. Ah, tá. Mas lá dentro era cardio e pneumo. Eu gostava que eu ficava ensinando o pessoal em desenho. Ah. Sendo que depois eu descobri que para poder trabalhar na área teria que ser um concurso ou trabalhar terceirizado, ganhando pouco, aí eu desisti. Porque o concurso eu não queria estudar. Ganhar pouco também não. não. Mas pneu eu gosto. A parte de pneu eu gosto. A parte de vascular eu gosto. Agora, aquele negócio de reabilitação cardíaca. Eu gostava, mas depois eu fui desanimando, né? Foi desgostando. Financeiramente. Vai, mais uma área. Uma situação... Uma situação de cola. Uma situação de cola. Temos, claro. Da sala toda. Da sala toda. Mas uma sala muito unida, foi tudo muito compartilhado. Aquela união. Teve alguma coisa específica assim? Teve um dia que o professor pegou. Alguma coisa que você lembra que chamou a atenção, que ficou marcante? Só essa cola que foi comunitária. É uma prova em conjunto. A prova em conjunto, a turma todinha fazendo. A turma todinha fez, assim. Tua turma era grande? Nem lembro. Tinha muitos alunos? Não. Uns 20, Nessa né? época não, já era no final. Já no final, né? Já todo mundo já se gostava, não tinha mais treta. Metade da turma tinha ido embora. Tinha desistido, né? Agora você me perguntar qual era a disciplina, eu não lembro. Eu só lembro do moído. Da cola. Da situação. Da cola comunitária. Da prova em conjunto. Ah, tá. Desculpa. Bora mais Prova uma? em grupo. Um momento chato. Rapaz, eu tenho. Foi chato. Deixa eu ver. Como eu vou falar isso, né? Sem dar o nome. Não dei nome aos boi, não. Então, né? Como eu já disse, eu entrei na fisioterapia, que era neurologia. Mas não é porque eu sou mulher, gosto de me maquiar, gosto de me arrumar, que eu não tenho essa capacidade. Sim. Entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me arrumar, sempre gostei de chegar na sala arrumar. Muito vaidosa. Sou vaidosa e não vejo problema nenhum nisso. Isso não quer dizer que eu não consigo estudar. Eu só gasto mais tempo. Eu perco. Poderia estar dormindo? Poderia, 5 minutos. Mas tô me arrumando Mas pra eu já me poder... arrumando pra escola. Ia atender meus pacientes Ia atender hoje, meus né? pacientes pro podcast. Aí, quando eu cheguei... Aí, tipo, eu acho que é... Terceiro não, é o sétimo, né? Que a gente vê neuro. Não lembro. Por aí. Sexta, sétima. Enfim. Aí, a primeira aula de neuro. Minha felicidade, né? Passei o tempo todo vendo outra coisa. Eu queria neuro. E queria neuro a vida toda. Me arrumei, disse aqui lá. Pronto, cheguei na sala. Estava o professor ou professora. Lá, né? Eu sei, hein? Aí, o professor perguntou, ou professora, professores, perguntou, e aí, quem daqui tá neuro? Quer neuro? Aí eu levantei a mão. Aí ele, mais alguém? Aí eu, sou eu com a mãozinha lá. Aí, aconteceu de falar, então, gente, se vocês querem neuro, vocês vão ter que estudar. Eu, certo, óbvio. Como tudo na vida, né? Quando você quer, você tem que se dedicar. Aí ele, vocês não vão poder mais perder tempo se maquiando, se arrumando. Menino. Eita, foi indireta, viu? Foi indireta, não foi Uma direta. direta, quer dizer. Foi direta. Aquilo ficou dentro de mim. Aquilo foi um negócio tão chato. Que eu disse, tá bom. Quero Agora ver. você vai ter que me... Eu vou vir fazer a prova de batom vermelho. E eu vou tirar E nota toda boa. maquiada. E eu vou tirar nota boa. E deixa eu te perguntar. Eu tirei. E hoje? Continuo maquiada. Não, e hoje, tipo, tu encontra com esse profissional, com esse professor da época? Sim. E... Não, oxe, cada um tem sua opinião, né? Não, mas tipo assim, como é que tá Não, tudo bem. a vida profissional quando ele lhe vê hoje, bem sucedida, Quer dizer, não sei se passa alguma coisa, andando mas... de nave espacial? É. Mas tá tudo bem, assim. Eu acho que essa pessoa nem sabe, nem lembra. Tipo Da assim, situação, claro. eu acho que foi tipo só uma fala inconveniente na cabeça e Sim. ele percebeu. Vamos pro próximo? Mas eu guardei. Qual é o seu melhor professor? Minha chefa. Ah, quem é sua Hoje ela é minha chefa? chefa, a Luciana Protásio. Ela foi minha segunda professora de neuro, inclusive. Foi preceptora. Então, foi preceptora. Foi. Foi sua preceptora? Foi. Ela foi minha professora de neuro, foi minha preceptora.
Só tenho coisas boas Ela é maravilhosa. pra lembrar dela, apesar de Dá uma atenção às vezes. a disciplina dela, minha filha. Maravilhosa. Pra tu, né, que gosta. Mas eu fazia só pela misericórdia. Porque tem que fazer, né? Porque tinha que fazer, mas Tem eu não que tenho fazer. nada a reclamar da profissional que ela é, Ela é maravilhosa. da mãe, esposa, super parceira, amiga, né? Orientanda. Orientadora. Ela lhe orientou? Ela foi minha orientadora. Eita, que massa. Foi. Que massa. Então, como a gente já sabe um pouquinho desse seu universo no período de faculdade, eu quero começar agora a entender um pouquinho desse mercado profissional que você vive. Como é que tá o mercado pra você, Daliana? Assim, tá tranquilo. É tranquilo, vou dizer a palavra que é tranquilo. Porque assim, eu passei muito tempo só focando em face. Porque realmente é o que eu mais gosto de fazer. Só que agora, como eu estou trabalhando com minha ex-professora, e ela é professora de neuro, referência em Natal, então lá eu atendo para além da face. Lá Sim. eu atendo neurologia no geral. Certo. Pego plexo, eu pego o AVC, que mais? Parkinson. Então, tudo da neurologia a gente tá atendendo lá, e agora voltei a atender tudo além de face. Sim, Então, tá ok. Tá bem, ok, né? Tá ok, tá ok. tá bem. Fluindo. Tá fluindo, né? É. Quais são os maiores desafios hoje que você vê na nossa profissão como fisioterapeuta? Vixe. Pergunta Que é- difícil. Que conversa, menino. O que é que você teve de desafio aí? No mercado de trabalho, amigo, o que é que tem de desafio? Eu acho que tem o valor que os planos de saúde pagam, mas isso aí não é exclusividade nossa, né? Pois isso é. é de todo mundo. Hoje que... você atende ainda Não, plano, não. só particular também, né? É, Eu mas também já só atendo atendi. particular. Já atendi por muito tempo plano, já atendi por plano em hospital, inclusive, que também é complicado. Mas eu acho que isso é algo que, por causa disso, muitos detalhes vai sendo envolvido nisso, entendeu? Tipo, o plano de saúde paga pouco, aí quem trabalha no plano de saúde termina tendo que atender muito paciente naquele horário. Aí você não vai conseguir, por causa da demanda, fazer um bom atendimento. Então, eu acho que isso é um detalhe que vem várias camadas por trás disso. E hoje, como é que funciona esse seu atendimento? Então, hoje eu faço atendimento domiciliar, hoje eu faço atendimento online, hoje eu faço atendimento ambulatorial. Aí, nos online é fácil, porque tem pessoas que conseguem atender, tipo, um Parkinson online, mas, assim, eu não consigo. Não sendo confortável. Não me sinto confortável, é. Então, se vou atender um Parkinson, eu prefiro que seja domiciliar ou lá no consultório. E online só as E o fotos mesmo. facial dá pra poder atender de boa, sem problema nenhum. Dá sem problema, mas assim como quando a gente tá atendendo paralisia facial a nível ambulatorial, eu costumo dizer que eu sou ali 40% da caminhada. O resto é paciente. Um atendimento dura 1 hora e meia. O dia tem 24 horas, você passa 8 horas. Meu Deus, o que é 1 hora e meia? Não é nada, entendeu? Então, se ele tá comigo, eu sei que aquela 1 hora e meia eu vou fazer tudo o que ele tá precisando. Vai ser uma conduta adequada. Mas se o paciente tá online, se ele não tiver naquele momento, aquela 1 hora ali comigo presente, fazendo tudo que eu tô te pedindo, então já é um pouco falho, entendeu? E às vezes tem pegada, né? Porque a gente é muito pegada. A gente sente aquela contratura, a gente sente aquela tensão muscular. E o paciente do online, ele não tem como sentir, não tem como saber que aquilo é uma contratura. Aí a gente vai perguntando, tá durinho? Dói? Como é? A gente, tá, é uma contratura. Dá pra fazer? Dá. Mas aí a responsabilidade do paciente é bem maior. Mas é. Interessante até você estar falando disso, Idaliane, porque hoje, como eu atendo só o paciente de escoliose, e o paciente de escoliose é aquele paciente que ele precisa estar repetindo os exercícios em casa durante todos os dias, 24 horas, ou uma vez ao dia, durante todos os dias, de domingo a domingo. Eu acredito que possa ser que no seu pensamento, no seu trabalho, seja parecido ou até mesmo do mesmo jeito. E aí é sempre que eu digo aos meus pacientes, isso aqui é um pouco do que eu tenho pra você fazer. Porque você tem que seguir sua caminhada aí sozinho no seu projeto. E hoje a gente criou, de acordo com as diretrizes, a gente sabe que a gente tem várias classes de pacientes, seja médio, baixo, até mesmo alta. E tem gente que realmente tem condições de pagar a fisioterapia as 2 vezes por semana ou uma vez por semana direitinho. Mas tem gente que só paga uma vez por mês, amiga. E a gente tem que tentar se virar e acreditar e confiar que ele vai estar fazendo aqueles exercícios em casa, sabe? Para que ele possa ter uma reabilitação realmente adequada e correta, né? Mas eu acho que é um grande desafio a gente tender a reabilitar esses pacientes
dentro de uma dificuldade que a gente tem, seja ela financeira ou até mesmo estrutural, sabe? Se tá ruim pra tu, imagina pra mim que eu tenho paralisia facial. E a paralisia facial, ela tem um período. Quando você tem a paralisia, você vai passar 14 dias ali, uma média de 14 dias com o curso natural da lesão. É o curso natural daquela lesão. Ela vai durar isso. Falando de uma BEL, que é uma paralisia simples, né? Certo. Que a maioria das pessoas tem, que é um processo inflamatório. Então, esse processo ele vai durar 14 dias. Certo. E desses 14 dias, a gente tem um período ali de 1 mês para que tudo comece a retornar tranquilo. Passou isso, a gente vai ter ali uns 3 meses. Nesse período que a gente chama de retorno de função, retorno de movimento, é quando os nervos eles estão doidos para se reconectar novamente. Então, nesse período, a gente precisa realmente fazer o direcionamento desse novo ramo neural, dessa nova conexão neural, Sim. entendeu? E evitar que ela se conecte de forma inadequada. Aí tu imagina, eu tô com um paciente ali que tá com 3 meses, com início de retorno de função, começando a movimentar tudo de novo e não tem condições financeiras de pagar. De fazer a reabilitação de forma correta. Aí dá logo nervoso. Dá o nervoso, mas a gente faz o quê? Respira, porque Até porque, muita coisa, né? até porque no SUS também, amiga, a gente, quando se tem fisioterapia, é um fisioterapia generalista, não é específico para cada área. E aí, muitas das reabilitações, eu confesso, tipo assim, que eu aprendi uma coisa na faculdade, que era quanto à reabilitação da escoliose, e hoje eu convivo uma vida totalmente diferente do que a gente pensa em reabilitação de escoliose. Sim. Estou numa batalha de todos os dias, assim, buscar mais e tentar me qualificar mais, fazer novos cursos, como a gente tá tentando até umas grandes conquistas agora para esse ano, que eu tô até muito feliz, que eu tô desempenhando vários cursos. E quando me vem ainda umas coisas, às vezes, prescrição médica de um colete errado, de exercício errado... E ainda manda colete? Mandam colete. A gente ainda prescreve, sim, um colete. Hoje a gente tem um colete que a gente é específico, que é um colete que a gente chama de 3D, certo? Que aí já traz... porque a escoliose ela é em 3D, né? Eu lembro. Pronto. Assim. Sendo que indicava muito o colete de Milwaukee, que era aquele colete que tinha, certo? E aquele colete não trabalha nas 3 dimensões, só trabalha com uma dimensão. Um plano, né? E aí, hoje a gente descartou, mas a gente ainda vê médicos. E eu acredito que você tem alguma coisa para relatar sobre isso na sua área. Tenho sim. Então, quando a gente se formou, acho que você também aprendeu assim. A ideia que a gente tinha de antigamente de reabilitação de paralisias faciais era de que a gente tinha que dar estímulo para que tenha retorno de função, para que a neuroplasticidade acontecesse. E para isso se indicava chiclete, bexiga, tudo que a gente fosse fazer força canudo, tudo que a gente fosse fazer força na cara, vai, faz mímica facial, fica fazendo careta para espelho. Só que hoje isso tudo caiu por terra. Acho que a diretriz que falou muito sobre isso, eu lembro que saiu bem na pandemia. Tipo, batendo o martelo, bem falando recente. que não, mas já se conversava sobre isso por muito tempo. E aí, assim, às vezes ainda chega paciente que com indicação de mascar chiclete, usar canudo, encher bexiga, que não faz sentido algum num músculo que não tem força muscular. E além de... tipo, você vai pra academia. Você vai pra academia, você vai pegar algum pesão lá? Não vai. E por que na Face a gente faz isso? E além de tudo, assim, que você falando aí, eu já tô aqui meio que matutando, pensando. Não sou da área, tá, gente? Sou totalmente leigo. E ainda tem as fases, como você mesmo disse, os 14 dias, os 30, os 3 meses. E tipo, imagina, porque quando vem uma reabilitação já diz assim, já pra começar a fazer os exercícios de imediato, quando é diagnosticado. Então, nem exercício... Praticamente a gente não faz mais exercício na face. A gente não faz. O que é que a gente faz hoje em dia? O que é que tá de mais moderno, né? Lembra que eu falei que a gente ia ler os 14 dias? Pronto. Depois disso, a gente vai ter o processo de regeneração neural, que é algo natural. Tipo, vai ter já no nosso organismo. Nosso organismo, ele tem essa capacidade regenerativa. Então, isso aqui, ele já vai acontecer. Não vai ser a gente que vai gerar um estímulo que vai fazer com que o nervo se regenere. Não é isso. É uma coisa natural. Então, hoje, o que é que se preconiza? Manter o músculo adequado para que quando o nervo ele volte a gerar impulso nervoso, o músculo esteja ok. Tipo assim, a gente ia tomar essa uma de lâmpada aqui, né? Do que adianta você pegar, trocar todos os fios
pra vir uma luz ok, chegar uma luz bacana e a lâmpada tá queimada. Não vai gerar luz Sim. de todo jeito. Então, isso acontece quando... Um exemplo claro disso seria quando o nervo ele consegue se regenerar, passou pelaquela fase flácida, tá começando a fase de início de movimento, e o músculo tem contratura muscular. Você que é da escoliose, Uhum. né? Imagina, quando a gente tem uma contratura muscular de torcicolo, a gente não consegue nem fazer isso, nem mais. A gente vai ficar travado. Sim. Então, o impulso nervoso, não vai adiantar a gente ter um bom impulso nervoso se a contratura muscular é importante. Então, o músculo ele não vai nem contrair mais, nem conseguir relaxar. Tá entendendo? Entendi. Então, pronto, por exemplo, pra gente fazer um bico, tu precisa que o zigomático relaxe, Sim. né? E pra gente sorrir, a gente precisa que o zigomático sorria. Ele suba. Entendeu? Então, se eu tenho uma contratura aqui, esse músculo ele não vai nem fazer bico E nem e nem relaxa. vai sorrir. Uhum. Nem vai contrair todo. Então, baseado nisso, é o que a gente viu que não adianta a gente fazer exercício. Não adianta a gente fazer mímica facial. Porque a gente vai só gerar contratura muscular, a gente vai estar detonando aquela lâmpadazinha, e quando a gente trocar o fio, que é a regeneração neural acontecer, a gente não vai ter função. Sim. Entendeu? Então, por isso que... Aí, baseado nisso, tudo mudou. E é por isso que eu trago sempre a importância da gente estar se renovando e estar buscando estudar sempre mais. Porque na faculdade dizia que a gente era pra poder fazer os exercícios. Era exercício, choquinho, gelinho. Hoje em dia não usa choquinho, não usa gelinho, pelo contrário, é calor. Diga aí. Porque pensando na contratura, Sim. né? Tem contratura, a gente usa fonte de calor, né? Sim. E o resto, né? Que é o básico. Tivemos 2 casos, acho que teve repercussão tanto nacional como internacional, que foi o de Justin Bieber, Justin Bieber e de Fernanda Gentili. Bertana Gentili. Os dois foram a mesma patologia, tiveram diferenças? Pode compartilhar um pouquinho de um... Então, os dois é a mesma doença, são tudo paralisia facial periférica. Por que periférica? Porque está na periferia. É uma paralisia que ela acontece em decorrência da lesão do 7º par de nervo craniano. A gente tem os nervos cranianos que são do rosto. Quando a gente tem uma paralisia facial central, a gente está falando de lesões a nível encefálico. Então, os dois tiveram uma paralisia facial periférica. A causa da Fernanda Gentili e a causa do Justin Bieber são causas diferentes. É a mesma doença, mas com causas diferentes. A do Justin é reativação do vírus da varicela, ou seja, o vírus da catapora, aquele que a grande maioria das pessoas tem durante a infância. E o que é que acontece? Quando você tem um primeiro contato, você vai ter a catapora, as bolinhas no rosto, toda aquela sintomatologia clássica. Só que o vírus, ele continua com a gente. Certo. E por algum motivo, ele é reativado. Aí esse vírus, ele pode se reativar na pele, que acontece muito idoso isso. Pode aparecer na pele, no pescoço atrás, nas costas. Ou o vírus pode se instalar no 7º par de nervo craniano. Quando ele se instala lá, você vai ter a paralisia facial. E quando você tem uma lesão em decorrência da reativação viral, o vírus ele vai se instalar no nervo. Certo. Então, o vírus ele vai ficar lá machucando o nervo. E em algumas pessoas, eles têm até aqueles mesmos saquinhos que tem quando você tem catapora, tem bem aqui, assim, nessa região, onde tem um ramo neural, sabe? Certo. Aí é mais difícil, porque você vai ter, além do processo inflamatório, como um processo no nervo. Entendeu? Uma lesão no nervo. Aí você tem que tomar os antivirais da vida, além dos corticoides. E normalmente esses pacientes, eles demoram mais a retorno de função. São pacientes que podem ter a maior chance de ter sequelas do que os outros pacientes, que são os clássicos, que é apenas um processo inflamatório. E que público é que essa patologia afeta? Todos, Tanto assim? é democrática. É? É uma doença democrática. Pega criança, adulto, jovem, idoso. Tá ali para todos. Qualquer um pode ter. Aí tem uma vertente que ainda fala assim, não, é estresse. Mas assim, o que se dizem hoje é que o estresse, ele baixa a imunidade. Se você tá estressado, você vai baixar a imunidade. Aí, em decorrência da sua baixa imunidade, que aí você pode ter uma reativação viral. Certo. Não é o estresse, isso, eu vou explodir o nervo. Não é bem por aí. Aí, o da Fernanda Gentili, tudo indica que a dela é uma paralisia facial clássica mesmo.
Uma reativação viral Quais são os cuidados que eles precisam ter, assim, de imediato? Assim que eles e qualquer outra pessoa que tenha paralisia facial é procurar ajuda médica. Vai no hospital e mostra o rosto, mostra toda a sintomatologia e precisa iniciar o corticoide. Diga pro pessoal que tá em casa quais são as características iniciais pra gente entender e diagnosticar que realmente tá tendo uma paralisia facial. Então, assim, o paciente, ele vai perceber a perda da função da mímica facial. Vai comer, vai cair um pouquinho de comida, vai beber água, vai derramar água, vai se olhar no espelho, não vai sorrir, vai escovar os dentes, vai ter aquela dificuldade. Ou então, em uma conversa, vai rir e vai sentir um lado puxar mais que o outro. Normalmente é assim que eles relatam. Só que, na verdade, tudo já veio acontecendo 2 dias, 3 dias antes. Uma dorzinha de cabeça, uma dor retroauricular, uma dorzinha aqui atrás da nuca, mas dor de cabeça, dor na nuca. É coisa que a gente tem. Acho que é comum, normal. Então é muito comum. Ai, meu Deus. Pronto, tá vendo? Já bate o quê? A noia. Já tô preocupado já. Você tá entendendo? É porque é uma coisa que a gente sempre tem. Aí a gente realmente só vai perceber quando você tem o declínio da função da face. Aí, tendo isso, procura o médico. Vai no médico, vai no hospital. Eles vão passar o corticoide. E daí é importante você começar a fisioterapia especializada. Eu não tô falando isso, tipo, tentando vender meu peixe. Não é. Sim. É porque isso é muito sério. A gente tem pacientes, eu pego pacientes que não eram uma varicela. Era paciente que tinha plenas capacidades de ter um bom retorno de função. Mas ficou lá mascando chiclete, fazendo força, isso indo na fisioterapia, achando que tá no caminho certo, mas infelizmente nem todo mundo ainda se atualizou. Sim, entendeu? Ainda entendo. Então, ainda é uma área que é interessante que você, fisioterapeuta que está assistindo. Se você quiser entrar nessa área, faça um curso, entendeu? E realmente estude, tenha afinidade, porque a gente tá lidando com as expressões da vida de uma pessoa. Porque os músculos faciais são músculos de expressões. Vai estar mostrando se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz. Então, é uma lesão que atinge muito o psicológico dessas pessoas. Já ia dizer, eu acho que afeta demais o psicológico. Eu digo isso até porque hoje, na área que eu atuo, que é a escola, eu tenho muita dificuldade para o uso do colete nos adolescentes, né? E hoje a gente meio que trabalha feito com uma equipe de tratamento psicológico para que possa nos ajudar a mostrar a importância daquele paciente que é adolescente, na maioria dos casos, a criança para adolescentes, a utilizar. Agora, imagina você com a face, né? Que é o primeiro meio de comunicação. E a primeira coisa que chega... Você chega mesmo... Oi! Oi! Primeira coisa, entendeu? Então, eu digo muito para a gente já faz curso, quando eu faço, gente, realmente, vocês querem isso? Então, realmente, se dediquem. Porque você está tratando o primeiro meio de comunicação daquela pessoa. E é uma fase difícil. Não, acho que eu não tenho nenhum paciente que no primeiro contato eu não sinta que a pessoa tá triste. Aí eles ficam mais calmos quando dizem, eu me relaxo, já tive 2 vezes. Vai dar certo. Vai dar certo. E é bom a gente poder passar essa confiança, sabe? É bom a gente passar essa confiança, mas às vezes eu tenho meio que receio como profissional de passar uma confiança de verdade, sim, porque a gente sabe que tem reabilitação, que tem resultado, que vai dar certo, mas a gente também sabe que depende muito do paciente em casa. E aí eu tenho medo disso, sabe? Não, você diz. Eu digo, isso depende muito de você. Até que eu tive Vai dar certo, mas pra dar certo... Eu tive um paciente agora que teve uma regressão gigantesca, foi bem na fase do crescimento dele. E eu disse assim, mãe, como é que tá ele? Ah, não tá usando colete, não tá fazendo exercício em casa. Eu sabia, mãe. Tava vindo, tendo uma regressão negativa, e isso aí não ia trazer. Então a gente precisa desse contexto familiar, principalmente quando é adolescente, criança, para os pais estejam lá cobrando, ajudando, auxiliando, para que esses exercícios eles sejam realmente feitos. É verdade. E aí eu vou dizer, imagina que os músculos faciais são músculos de sentimentos. Aí você tá tensa. Você tá tensa. Aí o que é que o músculo faz? Fica tenso. Contrai. E tudo que a gente não quer é que ele contraia. A gente quer que ele fique relaxado para que tudo aconteça. E o paciente tá lá, tá tenso. Tá? E aí, como é que eu digo relaxa? Como é que a pessoa vai dizer relaxa? Entendeu? Se eu sei que aquela pessoa realmente tá passando por uma fase difícil. Aí vai psicologia. Dentro das suas patologias, assim, teve alguma que mais lhe chamou a atenção, que mais você achou, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Que você não sabia por onde seguir, o que fazer. É uma face de arma de fogo. Ela sofreu um assalto, a bala passou pelo ramo neural e ficou alojada nela.
Pronto, ela foi uma paciente que não tava triste. Apesar dela ter uma lesão importante na face, ela não tava triste porque ela tava viva. Sim. Tipo, a visão dela era diferente de tudo que aconteceu. Estava sendo agradecida por, Ela né, por estar estava, viva. exatamente. Mas quando eu peguei a eletroneuromiografia, que é o exame que a gente vê o impulso neural, fiz, gente do céu, socorro Deus. Mas vai ter que dar certo. Neuroplasticidade, ela existe, vai ter que dar certo. E deu. Pronto, ela é uma paciente que eu digo, gente, neuroplasticidade dá certo. Ah, realmente acontece. Tu não pediu pra ela gravar um videozinho, um depoimento, não? Menina, então. Que eu pego dos meus pacientes tudo esses depoimentos. E das mães também. Só que ela abandonou a terapia. Ela abandonou a terapia porque, como eu disse, ela não era uma paciente que, tipo, ela já estava agradecida por estar viva. Então, ela não era aquela paciente que queria aquele mínimo detalhe, que queria aquilo tudo de volta, não. Ela já era grata. Ela queria só conseguir fechar o olho de novo e voltar a comer. Pronto. Quando ela conseguiu isso, ela voltou a trabalhar, que ela não estava trabalhando. Aí disse, não, vou ter que desmarcar. E foi desmarcando. Não sei nem como é que ela tá. Inclusive, se você estiver vendo, diga, oi, tô bem, tô feliz. Acho que tá. Tem uma doença também que a gente poderia falar um pouquinho, que é a doença da lesão do plexo. Sim, Né? sim. Que entra muito nessa área neurológica, que é a sua área de atuação. Que eu até esqueci de dizer, gente, mas além dela ser especialista, ela também é mestre, tá? Em fisioterapia. Eu esqueci de deixar isso. Mas é bom saber, né? Tipo assim. Não. Então, Fala do plexo. Lesões de plexo. Então, o plexo é um ramo neural que a gente vai vir aqui da medula, ele vai se ramificar e vem para as periferias. É o que faz a gente mexer o braço. Pronto. Aí o plexo, ele tá envolvido em capsulite adesiva. Sim. Porque quando como é que eu sei que eu tô com uma lesão no meu plexo? Normalmente, toda lesão a nível neurológico, a dor neurológica, ela vai ser uma dor em queimação, uma dor em formigamento, uma sensação de peso, uma sensação de frio. É diferente de quando você tem uma contratura muscular, aquela dorzinha chata. Não, é uma dor que o paciente chega e diz, ai, tá diferente. Ai, meu braço tá pesado, eu não fiz nada, mas esse braço tá mais pesado que esse. Então, pronto. Aí isso caracteriza muito uma lesão de plexo. Só que a lesão de plexo não vai ser só lá naquela capsulite adesiva. A lesão de plexo, ela pode acontecer na COVID. Na COVID, eu peguei um paciente que o vírus, ele ficou lá no plexo do meu paciente. Gente, não sabia, não. Lesionou o plexo do paciente todinho. O paciente não mexia mais o braço. Aí, eu lembro que naquela época, se falava... Teve várias pessoas que tiveram lesões de plexo. Aí, o pessoal não sabia se era por causa da pronação, porque a grande maioria dos pacientes eram pessoas obesas, ou seja, eram mais pesadas. E se o peso lesionava o plexo, ou se o vírus que estava atacando o plexo. Aí, nesse meu paciente, eu tive como provar que realmente foi o vírus. Não foi as pronações que fizeram com os pacientes. Aí, tem esse paciente, aí eu já peguei outro de desfiladeiro torácico. Se você lembra. Que aí já é uma alteração anatômica. Que aí você pode pegar tanto a região vascular, como a região neural. Ele passa normalmente por aqui. Aí, esses pacientes, infelizmente, se não for feita uma fisioterapia adequada, vai ter que ir para cirurgia. Aí, vai ter que cortar um pouquinho do ramo neural. Aí, se você tá cortando o ramo neural, você não vai ter função. Uma hernia de disco pode trazer lesões de plexo? Hernia de disco alta, sim. Pode ter sim. Se você tem lá um abaulamento cervical, já tá, começa. Você sente logo o plexo. Lá na clínica eu trabalho com escoliose e hernia de disco. Sim. E aí é uma das maiores grandes queixas dos pacientes, né? Tipo assim, às vezes até tem a hérnia, o abaulamento, seja qual for. Tá com a dor, Só começa a se preocupar, gente, quando tá com a queimação, quando formiga, quando não, acha que perdeu o movimento. Aí eles começam a procurar. A força do braço. A gente diz, e é uma das primeiras perguntas que a gente faz pra saber se essa hérnia, ela tá chegando à característica neural. E uma das coisas pra gente entender quando aquela lesão é neural apenas de dor lombar, por exemplo, vamos falar lombar. Dor lombar, características neurais. Se a gente pergunta, dor cervical.
Se a pessoa só sentir a dor, sem dormência, sem perda de movimento, a gente já entende que é só uma dor cervical. Exatamente. Se traz alguma dessas outras características, seja queimação, a gente já entende que é neurológica. Aí, qual é o meu desenvolver disso como reabilitador? Apresentar para eles que quando a gente tem essa característica neurológica, os estudos hoje mostram que a gente vai ter no mínimo aí 3 meses para conseguir reabilitar aquela lesão de 100%. Então, eu já explico 3 a 6 ainda. Pois é. Dependendo. Pois é, e aí eu já mostro a eles que eu não tenho como dizer quantas sessões ou quanto tempo eu vou tentar reabilitar aquele paciente. E aí, pensando em toda essa reabilitação, a gente sempre deixa claro para o paciente, até para poder eles entenderem como funciona essa questão, né? Desse processo de reabilitação, que muitas das vezes eu tenho um paciente que chega, quer fazer 10 sessões e acha que vai estar perfeito e que não vai precisar mais fazer nada durante essas queixas. Mas me diz quais são as contraindicações que a gente traz durante um paciente que tem lesão de plexo. O que é que a gente não pode indicar, não pode fazer com esses pacientes? De plexo? Sim. De plexo, tá. Um paciente de lesão de plexo, ele não pode negligenciar a dor, ele não pode deixar o braço solto e ele tem que fazer fisioterapia especializada. Porque senão a gente leva atrofia. E quando a gente tem atrofia muscular, aí tudo fica mais difícil. Você sabe que hoje a gente só em perceber se tem uma atrofia na musculatura de um lado ou do outro. Aí a gente já entende que que pode ser uma lesão de plexo bem avançada. Só o braço, né, mais fino. Quando chega lá na clínica, tô com dor, aí eu já olho pro braço, já vejo que tá atrofiado e provavelmente uma hernia de disco, aí já lesão de plexo. E aí a gente já começa a entender essas... E se deixar, a atrofia vai indo. E depois aí tem que fazer enxerto. Aí dá mais trabalho. E é mais complexo, né? Mas ainda tem isso. O bom... Porque, pronto, eu tenho pacientes que já chegou pra mim falando que, não, eu tô vindo só pra ver o que acontece, porque eu já fui no médico e o médico disse que aqui... O que poderia ser feito seria só estético. Só que hoje, as cirurgias, as microcirurgias em lesões do nervo periférico, ela é um mundo. É um mundo. Então, existe sim capacidade de fazer enxerto, de você pegar um nervo de um canto e colocar em outro, tanto na face como no plexo. Ou cirurgia no tendão, ou de músculo mesmo, vai trocando, e aí reabilitação especializada. Mas existe. E qual o recado que você deixa pro pessoal, assim, que possa ter alguma característica dessas doenças, seja ela de plexo, seja ela facial? O que é que você orienta eles, assim, realmente buscar o profissional, um profissional capacitado? Então, sempre que você tiver alguma lesão, alguma dor, algum desconforto que traga fraqueza muscular, isso na face, ou que traga dor e formigamento, dor em queimação, uma dor diferente de quando você leva uma topada, é uma sensação diferente. Então, mediante a isso, procure um médico e após isso, procure um fisioterapeuta especializado. Um fisioterapeuta especializado em neurologia ou um fisioterapeuta que seja atuante naquela área, como o Pablo. Ele não é da neurologia, mas como ele atende muito escoliose e as hérnias? E as vias hérnias que estão lá interligados com os ramos neurais, ele também sabe. Então é importante esse discernimento, que não adianta, a minha lesão não adianta ser tratada por um fisioterapeuta generalista. Então você chega lá nele e pergunta, e aí? Como é que tá o plexo? Aí ele vai fazer, aí pronto. Ok. Engraçado, Daliana, é até bom você estar dando esse aviso pro pessoal de casa, porque eu sempre digo assim, tentar hoje buscar essas reabilitações o quanto antes é um resultado muito satisfatório pra gente como profissional e pra gente não ter como danos paciente. secundários. Porque a gente tem danos secundários. Então, realmente, quando eu não sei, gente, pega uma patologia que realmente não é minha área, que eu não sei, não adianta eu ficar tentando reabilitar aquele paciente. Eu prefiro direcionar com um paciente, com um profissional que realmente sabe. Como eu já cheguei pra você e disse assim, Daliana, pessoal de face, tô querendo aquele indicável, o que é que você pode fazer? Porque realmente não era algo que era da minha área. E hoje, e Daliana, eu como profissional, eu penso em quanto mais rápido eu reabilitar, maior sucesso eu vou ter. Aquela historinha que o pessoal quer ficar 6 meses com o paciente achando que tá ganhando dinheiro, eu ganho dinheiro, sabe como? Reabilitando mais rápido e esse paciente mostrando o quão bom eu sou por causa de um resultado rápido. Exatamente. Acontece comigo, assim, chega o primeiro contato, é indicado por alguém e vem falar comigo. Não, Daliana, você é referência em paralisia facial natal, gostaria de saber seus valores, como é que é.
E a minha relação com a paralisia é algo muito pessoal, Sim. entendeu? Então, quando chega uma pessoa pra mim, eu falo tudo. Não é nem meu paciente ainda, mas eu vou dizer, olha, você não pode fazer isso. Nesse período, você tem que tomar sua medicação. Nesse período agora, você não vai para uma fisioterapia para fazer reinervação, que isso não vai acontecer agora. Mas você precisa ir para ser orientado. Você precisa cuidar do seu olho. Você precisa seguir todas as orientações. Você precisa usar uma caneca grossa ao invés de um canudo. Eu falo tudo isso, não é nem meu paciente ainda. Mas eu já tô falando. Aí eu dou o meu preço. Aí eles não ficam comigo. Tudo bem. Aí depois vem. Acontece comigo também. Aí quando vem, aí já vem com a contratura. Aí você imagina como é que um músculo que não tem nenhuma função adequada já tem uma contratura muscular. Imagina como não foi a sobrecarga naquele músculo para que tenha função, só que ele não tinha nem impulso nervoso adequado. Da onde é que tava vindo aqueles impulsos? De outros músculos, de outras vias. Você tá entendendo? Aí quando chega pra mim já assim, eu penso, oh meu Deus, podia ter ficado em casa, passando esse tempinho e agora Sim. ter começado a fisioterapia adequada. Tá entendendo? Acontece também na minha área. Mas assim, infelizmente é a vida. E aí, quando a gente vai, de quanto mais a gente vai buscando qualificação, que não são baratas, né? Não A são. gente sabe que a gente precisa cobrar. E fora que o atendimento, eu acredito que você também é um atendimento mais personalizado, mais individualizado, que tem sim. toda uma estrutura, onde a gente busca atender dentro de um ambiente totalmente adequado, um ambiente que possa receber o nosso paciente da melhor forma possível. Sim. Até porque quando como eu disse, né? A paralisia facial é democrática. Ela pega tanto idoso como jovem, pessoa que está fazendo mestrado. Pega. E se às vezes acontece no momento, ter outras pessoas no ambiente. A pessoa pergunta. Entendeu? O cuidador de outro paciente pergunta. Entendeu? Sim. Tem pessoas que têm a delicadeza de esperar sair, né? Fechar a porta. O que foi aquilo? Mas não, tem gente que pergunta na hora. O que é isso? Entendeu? Sim. Então, assim, é interessante que seja feito realmente o atendimento individualizado, mas que nesse tempo, esse paciente encontre outro paciente que também tem aquela lesão, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas que veja que a evolução acontece e às vezes dá até uma acalmada. Eu tenho uma profissional da área de saúde da mulher, Sim. certo? Que aí eu pensei agora, eu acho que dá muito bem pra você. Da área de saúde da mulher, que ela pega relatos do paciente dentro de uma carta, sem a paciente se identificar. Sim. E ela tem várias cartas dentro do consultório dela. E aí, cada paciente que vem tem direito a levar uma cartinha pra poder ler e depois trazer. Pra que a Sim. pessoa não se sinta numa realidade sozinha. Que outras pessoas também têm essa realidade. Sim, que outras pessoas sim. também sofrem. Muitas das vezes com algo até um pouco mais evolutivo do que a queixa do paciente. Sim. E aí, eu faço isso é isso. massa. Amiga, lá a gente tem um atendimento Gostei. muito humanizado lá na clínica. E eu vou pegando essas coisas, por exemplo, assim. Só pra você entender desse atendimento humanizado quando a gente pensa na escoliose. Meus pacientes são de criança, adolescente, e muitas das vezes eles não querem usar colete, eles não querem essas coisas. E também pega a autoestima, né? Isso, Porque e aí muito estético. tem além toda da essa funcionalidade, autoestima, né? estão no primeiro contato de querer relacionamento, Sim, namorinho, sim, paquerinha de sim, escola, sim. não quero usar colete. Uhum. E aí, eu tenho várias coisas que eu deixo meu atendimento humanizado. Primeiro que eles recebem um diário, porque eles fazem exercício em casa. E é o que eles não Sim. conseguem. Aí é um diário da fisioterapia. Uhum. E aí eles podem personalizar como eles quiserem, escreve tudo direitinho lá. Uhum. Fiz, não fiz exercício. Aí eu pergunto: fez exercício? Não fez? Que dia você Uhum. deixou de fazer? Sim, E por sim. quê? E aí, às vezes, ia ficando muito exercício, aí eu dividia segunda, quarta, sexta, tal exercício, terça, quinta e sábado, tal, vamos relaxar Sim. o domingo. Sim. E aí eu fui evoluindo através disso. E aí a gente também tem as cartinhas, que cada um escreve sua cartinha para que o amigo possa ler e falar que uma das maiores dificuldades é a questão do colete. Falar Uhum. sobre o colete, a utilização, porque... E aí eu vi que eles... Essa daí, quem é essa? Essa aí, quando vai tendo essa troca de saída, de entrada de um paciente. Sim. E aí eu até pergunto, quer que eu traga ela no próximo atendimento, vocês fazerem juntos? Sim. Porque um vai incentivando ao outro essa questão, sabe? Os Acho bastante pacientes de interessante. face, eles têm essa necessidade, entendeu? De
quando conversa com outra pessoa que tem, sempre pergunta, e aí? E fez? É tão ruim fazer em casa, né? É um saco, não sei o que lá. Mas eu gostei da ideia. E aí, hoje em dia eu pego uns Gostei. depoimentos dos pais dizendo assim, quando eu descobri que meu filho tinha escoliose. Aí eles relatam, a partir de tal momento, tipo, quando eu vi que a postura dele, que o ombro tava elevado, que ele tava andando torto. Sim. Cada um traz suas características da forma que realmente se sente. Sim. E eu compartilho isso como uma forma de prevenção mesmo. Sim. De tentar outras mães começarem a analisar e perceber que os seus filhos podem também ter aquela má postura e que pode ser característica de uma escoliose. E aí eu acho que é coisa aí que pra vocês pensar. Vamos pensar. Mas, para finalizar o nosso podcast, que está chegando ao final, amiga. Vai, amigo. Eu quero fazer um bate-bola com você. Pensa rápido. Eu não trabalho sob pressão. Não trabalha não? Pois vamos lá ver se essa pressão é boa. Socorro, Deus. Fisioterapia. Aí você fala alguma coisa. Daí tu tira. Tá? Fisioterapia. Aí a palavra que não é dom, é propósito. Seu propósito, né? Propósito. Seus pacientes. O restinho de mim. Não vivo sem... Vinho. Eu pensei que ela ia dizer minha filha. Meu marido, ela disse vinho. Sem minha família, que abrange meu pai, minha mãe, todo mundo. Né? Um lugar preferido? Ai, meu quarto. Eu também adoro ficar no É meu bom quarto. demais. É bom Um talento. demais. Reabilitar pessoas. Família. É tudo, é a base. Eu não suporto. Gente chata. Tem respeito por... Todos. Meus medos são... Rato. Sério? Boy? Tu não... Cuidado. Isso acontece. Meus pés já estão pra cima. Um sentimento hoje. Sou feliz. Felicidade. Sou feliz, sou grata. Muito bom. Eu também tenho muita gratidão por tudo que eu tô vivendo. E eu acredito que 2024 vai ser um ano repleto de muito sucesso, de muita prosperidade, tanto profissional quanto de pessoal, sabe? E eu só quero que venha. E é tudo certo. Tudo isso que eu desejo pra você. Ai, amigo. E eu agradeço demais por sua vinda, a gente poder compartilhar um pouco da sua história. Obrigada. Compartilhar essas experiências que a gente convive no mercado de trabalho, até para incentivar outras pessoas a ter esse conhecimento. Você sabe o quão você é maravilhosa como profissional. Essa sua trajetória que você fez, você sabe que valeu muito a pena, como vale muito a pena, porque você tá aí no mercado se tornando cada vez mais referência naquilo que você ama fazer e naquilo que você teve como propósito. Quando as pessoas chegam pra mim, ei, se você não fosse fisioterapeuta, você seria o quê? Pra eu estudar? Não. Eu seria fisioterapeuta, tudo de novo. E até, eu sou meio empreendedor, como você sabe, né? Sim. Eu sempre digo assim, gente, não adianta você fazer um curso e achar que vai ser no outro que você vai ganhar dinheiro, que vai ser no outro que vai ser no outro. Porque se você não focar naquilo, pra você buscar realmente o mercado de trabalho e entender que aquilo ali é sua área e tentar ser o bom naquilo, não vai ser outro curso que vai fazer você enricar ou ganhar muito dinheiro, não. Você tem que focar naquilo e eu acho que é o que a gente tá tendo hoje, sabe? Tem que ter afinidade. Não adianta você ir pra onde você não tiver afinidade, se não for uma coisa que você gosta. Não é prazeroso. Se torna aquele trabalho maçante. Sim. Entendeu? Então, eu, pelo menos falando por mim, assim, como eu tenho afinidade por tudo aquilo que eu trabalho, o ato de trabalhar pra mim não é uma coisa ruim, entendeu? Eu gosto, é uma coisa que eu realmente gosto. Eu também gosto. E gosto de me maquiar também. E hoje ela, maquiada, ela está sendo referência na área da neurologia. Gente, e por hoje a gente vai terminando mais um podcast Vivendo Saúde com essa maravilhosa que contou tudo sobre sua história e um pouquinho das reabilitações que ela vem fazendo. Muito obrigado e até já, viu?